Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um Virando a Mesa, hoje com a Milena Oliveira. Ela é sócia da CM Partners, uma das principais empresas que trabalha com reestruturação empresarial e turnaround aqui do Brasil. Antes disso, ela foi do Paris 6, CFO, trabalhou na Península, trabalhou no Insper. Milena, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com você. Muito bom. Milena, então o mote aqui, né, o que é interessante do programa é mostrar para as pessoas que estão nos assistindo exemplos e casos de viradas de mesa, de situações em que empresários ou assessores, né, contribuíram para que empresas dessem a volta por cima e voltassem, né, de uma situação não desejada para uma situação talvez melhor do que estavam, né? Mas antes disso, conta um pouco aí da sua história, conta como é que você começou a trabalhar com a estruturação e o que você faz hoje, como é que é? Tá certo. Bom, eu estou em consultoria de reestruturação há pouco tempo. Aliás, pouco não, um tempo já, mas há menos tempo do que os meus colegas no geral de profissão. Mas, em alguma medida, eu sempre fiz reestruturação na minha vida. Hoje, parando para pensar, eu vejo muito disso. Eu comecei minha trajetória como estagiária ali do IBMEC, fui estagiária do Paulo Guedes. E, na verdade, na minha trajetória eu sempre tive muita sorte. Eu sempre tive líderes muito inspiracionais, eu trabalhei com gente boa o tempo inteiro. Então, tive sempre uma grata sorte de sempre trabalhar com gente muito boa, que foi muito bom para mim. Depois, eu passei muito tempo no Insper, né? O IBMEC virou Insper. E eu passei por toda essa trajetória. Fui executiva de várias áreas lá, passando por finanças, inteligência de negócios, enfim, planejamento estratégico. E lá me reportava para o conselho. Então, o conselho era formado por Cláudia Haddad, Jorge Paulo Lema, Pedro Moreira Salles, Circupira, enfim. Então, eu convivi com gente muito boa o tempo inteiro. Ambiente legal, hein? Um ambiente muito bom. E era uma escola de negócios, né? Então, naturalmente, isso por si só já era muito bom. E reportar para um conselho super de peso era ótimo. E era uma escola formada por banqueiros e uma galera ali que vem muito com essa pegada de olhar para reestruturar o tempo inteiro, buscar oportunidades, fazer mais e melhor. Então, eu tive essa escola de formação que, para mim, foi muito bom. Passei esse tempo ali no Insper, depois fui para o Península, trabalhar no Family Office da família Diniz. E trabalhava com gestão de patrimônio da família, mas com negócios que não era pão de açúcar, né? Olhar novos negócios, comprar negócio, reestruturar e agregar para o Family Office. Depois fui para o BTG, para a área de M&A, e lá no BTG a gente comprava, reestruturava e vendia empresas. Então, legal. Você pegou a fase do Cláudio Galeazzi lá ou não? Não peguei Galeazzi. Não, na verdade, o Galeazzi no Pão de Açúcar, sim, né? Ele ainda era do conselho, mas eu não via Pão de Açúcar, eu via só outros negócios. Então, eu conhecia ali de corredor ali. E depois no BTG, eu em toda medida fiz reestruturação, né? Porque a gente comprava negócios quebrados, reestruturava, vendia. E eu ia para a área de finanças, para a cadeira de finanças das empresas investidas do banco. Põe a mão na massa mesmo. Mão na massa, pois é. De fato, todo esse projeto de reestruturação. E aí, eu saí dali, fui para o Paris 6, fui ser executiva do Paris 6, fui cuidar da expansão do grupo, né? Uma cadeia de restaurantes. Tinha uma missão ali tinha 5 lojas, na época que eu entrei, a gente tinha um projeto de fazer 50 lojas pelo Brasil. Então, eu inicialmente fui CFO, depois virei CEO e fui cuidar dessa expansão do grupo. Você virou CEO lá? Que virei CEO do grupo, exatamente. E no meio do caminho, assim, a ideia era junto com o fundo, fazer essa expansão. O fundo não veio, então a gente teve que fazer toda uma reestruturação ali, uma organização de caixa para poder cuidar dessa expansão, enfim. Idas e vindas, eu vi que o negócio não era muito para mim, eu amo restaurante, assim, eu fui para o Paris 6 porque eu já fui colunista de gastronomia, enfim, porque é hobby, né? Só hobby. E só que, enfim, uma coisa é hobby, outra coisa é trabalho, não é um mercado que eu gostei muito e foi uma passagem rápida sair. E fui para a consultoria. Então, me juntei ali a CM Partners. Tô lá desde 2019, então já tô há um tempo, sou sócia-diretora hoje. E eu conheço as pessoas que estão ali há muito mais tempo do que eu estou lá, então é muito legal que a gente faz o que gosta, com quem conhece, enfim. E lá tem um time muito bom, então tô super bem. Acho que eu falei que aqui vai parar minha chuteira na CM. Não, juntou uma turminha boa ali. Boa, pois é. Parabéns. Exatamente. E na CM a gente basicamente faz reestruturação de empresas o tempo inteiro, né? Naturalmente, nosso DNA de crise, a gente tem outras vertentes lá, né? Além de reestruturação internacional, onde a gente faz governança, gestão e controladoria, faz preparação de empresas que querem dar o próximo passo para crescimento, ou seja, uma empresa que quer sair ali do mundo de mercado secundário de crédito e para um mercado mais bancarizado, emitir debênture, CRI, CRA, dívidas mais estruturadas, até formação de conselho, enfim. Mas grande movimento, volume de clientes nossos estão mais ligados à reestruturação internacional. E me fala uma coisa,
nessa época de Paris 6 e BTG e Península e tudo mais, você lidou com situações de virada de mesa? Diversas vezes, diversas vezes. Assim, no BTG, por exemplo, a gente fez uma aquisição de uma empresa de gestão de resíduo. É uma empresa que faturava 2 bi, mas veio com uma dívida absurda ali, e a gente fez um trabalho gigante e foi fazendo uma série de aquisições até formar um conglomerado de empresa de gestão de resíduos, de empresa que estava numa situação muito deteriorada de caixa, até a gente fazer, de fato, uma virada de mesa, né? Então, a gente fez uma junção de todas as empresas do setor que a gente tinha adquirido e fizemos um projeto desde sinergias entre as investidas, como olhar para dentro, buscar recuperar custos, melhorar a estrutura de capitais, enfim, para reduzir custo financeiro. Então, a gente tinha um grande case ali dentro que foi bastante emblemático no BTG. E aí foi um play de consolidação, né? Comprar uma empresa, foi consolidar núcleo mercado. E comprando as satélites, né? Exatamente. A gente comprou uma grande do setor, depois foi comprando todas as pequenas, mas é um setor hoje um pouco menos, acho que difícil ainda, né? Mas na época era muito mais, até porque tem uma alavanca de setor público relevante ali, né? Então tem ali outras questões. E quando você comprou, essas empresas foram crescendo todas através de dívida, né? Estavam super alavancadas e não tinha muita gestão, nem profissionalização do negócio, né? Então esse trabalho de consolidar um monte de empresas do setor e profissionalizar, buscar otimizar custos, melhorar capex, pensar em raio de atuação que faça sentido, que empresa fica, que empresa que morre, enfim. Então, a gente construiu um grande conglomerado de gestão de resíduos ali, bastante saudável. Tem um centro de serviço compartilhado também. Eu estou assessorando uma empresa grande que está comprando também uma empresa menor com alguma informalidade, né? E aí você tem toda a parte de compliance, né? Porque, putz, a empresa quer ser listada, quer ir para a bolsa, então não pode trazer para dentro essa contingência, e aí a gente tem que fazer outros instrumentos. Então, compra via debenture, conversível em ações, e aí, durante alguns anos, a gente vai limpando esse histórico, quer dizer, vai colocando a empresa, né, nos trilhos, né? E aí depois tem realmente a troca societária, né? A empresa societária. É um desafio, né? Essa parte, quando você vai comprando empresas menores, enfim. E pensando num caminho de IPO ali, essa parte de compliance é bastante complexa e é sempre um grande desafio. E a gente vê bastante empresa mais familiar também, empresa familiar grande, hein? Não é empresa familiar pequena, não, empresa familiar grande. Ainda o desafio da formalização. Isso aí está reduzindo bastante. Mas a carga tributária é tão elevada que, às vezes, o empresário fala assim, poxa, eu prefiro ter contingências e passivos com fisco e ter caixa. Sem dúvida. Né? Esse é o grande desafio do Brasil, né? Assim, nós somos formados, grande parte da economia é formada por empresas familiares, e essa visão de eventualmente é melhor ter caixa e depois eu vou ver como é que eu vou lidar com a contingência, é o caminho de sobrevivência de quase todo mundo, o que é uma pena para o país, né? Assim, uma pena. De fato, está mais do que na hora da gente parar e entender como é que a gente resolve essa questão tributária aqui. Agora, tem gente que sonega mesmo, isso aí tem. Sempre tem, né? Assim, aí é crime, não tô falando disso tal. também, né? Tem gente que se financia com imposto, né? Eu reconheço que eu devo, né? Eu recolho todas as guias, eu lanço lá os impostos a pagar, mas eu não pago. Sim. Eu vou me financiando com isso, né? Isso às vezes vira uma bola de neve impagável, aí tem que entrar no Refis, tem que fazer acordo especial para conseguir pagar e tudo mais. E hoje até que não é uma linha tão boa de se financiar, né? Porque ela ficou cara, né? Ficou cara, com juros, né? ficou caro, né? Ficou caro mesmo. Mi, e fala uma coisa, desses casos da CM aí, tem alguns emblemáticos que você pode falar um pouco mais? Claro, vou escolher um aqui que eu acho que é um caso bastante emblemático nosso ali, que foi meu primeiro projeto na CM, inclusive. Foi um projeto, mas é um projeto que eu tenho um carinho especial, né? Eu toquei ali como primeiro projeto. E foi uma grande virada de mesa, né? Fala um pouco muito de como é que o empresário olha para o seu negócio e como é que ele para repensar se o caminho que ele acha que tem que seguir é o que ele tem que seguir mesmo, né? Bom, estou falando aqui de uma indústria de papel cartonado, né? Faz embalagem, aquelas caixas secundárias ali de embalagens. Então, quando a gente chegou nessa empresa, ela faturava ali 150 milhões ano e ela estava com EBITDA negativo. E na visão do empresário, operava muito em FDICs, né, com um custo elevado. Na visão do empresário, ele chegou lá e falou, eu preciso de um capital de giro mais barato, porque meu caixa está indo todo aí, estou pagando o custo financeiro. Quanto que é o custo financeiro desse, mais ou menos? Bom, o mercado secundário de crédito é um pouco mais caro, né? É o que oferece, né? Mas a gente está imaginando
sei lá, cerca de 2% ao mês na época, mas hoje mesmo com o Selic começou a ponto de cair agora, né? Reflete na ponta. Não reflete, né? Até porque a gente passou por um ano complexo, o mercado de crédito está balançado, índice de confiança está baixo, então até cair, né, até refletir isso ali no custo final vai demorar, imagino, um tempo ainda. Mas enfim, isso nem foi a de agora, esse é um caso um pouco mais antigo, mas a taxa de juros ainda estava elevada, né, e a gente trabalhava cerca de 2,5% ao mês. Era um problema, mas não era o grande problema. Na verdade, não, estava longe de ser o problema dele, né, naquele momento. Ele pensava nisso e ele falou, pô, não estou gerando EBITDA, então tenho que dobrar aqui meu faturamento para equalizar a caixa. Preciso de capital de giro mais barato para fazer, buscar. Eu tenho clientes, eu poderia atender mais o dobro de clientes, tenho indústria, preciso de capital de giro aqui para produzir mais. E aí, sair do vermelho para ir para um positivo. É um grande mito, né? Eu preciso crescer de qualquer jeito. Exato. É sempre o grande mito, né? E empresário olha muito para faturamento, né? Tem que crescer, tem que faturar. E faturamento, eu sempre falo, é ego, né? Olha para EBITDA, porque assim, se você não estiver faturando com qualidade, quanto mais faturar, mais buraco vai abrir, que era justamente o caso dessa empresa. Eu tenho só um parênteses, eu tenho um cliente, empresa de transporte. Aí o CEO chegou pra mim e falou assim, pô, a gente tem que salvar a caixa porque a gente vai queimar 2 milhões na Black Friday. Eu falei, mas o quê? Falei, quê, né? Você quer queimar 2 milhões na Black Friday? É isso? Ele falou, porque no Black Friday a gente tem que dar desconto, não sei o que. Eu falei, cara, então para, então não trabalhe na Black Friday. Pois é. Salve 2 milhões de caixa. Então tem que mudar um pouco dessa cultura de faturar. A grande maioria dos meus clientes eu vejo muito isso. Tem muito, eu quero crescer faturamento. Mas você quer crescer faturamento para quê, né? Se você tiver que abrir mão de margem, para que crescer faturamento? Faz sentido, né? Melhor você preservar a EBITDA, mas enfim, são longas discussões sobre isso. Sim. E aí a gente fez ali, a gente sempre faz um diagnóstico, né, uma análise profunda ali de números da empresa para entender de fato onde é que está o problema. Aí eu fiz o diagnóstico e aí eu vi que mais 50% da carteira de clientes dessa indústria, ele faturava ele vendia com prejuízo. Como é que você faz? Só um rapidinho, você faz um diagnóstico como lá? Você chega na empresa, em quanto tempo você faz o diagnóstico? Como é que vocês trabalham lá? Bom, na CM especificamente, assim, a gente tem um braço de tecnologia muito forte, né? A gente tem ali um núcleo, que a gente chama de núcleo, formado por gente de data science no geral, o pessoal mais voltado para controladoria, análise de dados, pessoas de tecnologia. Então, esse time entra para dentro, é o primeiro time que vai para dentro do projeto. E aí ele entra, a gente faz uma análise profunda da empresa, eu não recebo o número da empresa e confio naquilo. Então a gente reprocessa todos os números dos nas bases. Todas as bases de dados. E tem empresa que não tem sistemas muito bons, então a gente olha a nota de entrada, olha a nota de saída, vai depender ali do... Exato, vai depender, né, do nível de dados e informações que o cliente tem, é mais ou menos o trabalho que a gente vai ter. Mas a gente reprocessa os últimos 15 meses da companhia para entender como é que ele vendeu, com que margem, e a gente faz uma análise profunda, nota a nota. E se o canal de venda foi adequado, o mix foi adequado, que cliente eventualmente você deveria deixar ou vender mais, enfim. Então, que vendedor performou melhor, como é que está a sua estrutura de custo fixo, está equilibrada, faz sentido ou não faz? Então, o diagnóstico que a gente faz é esse olhar profundo. Por outro lado, a gente entende o endividamento da companhia, né? E qual é o perfil de dívida, quais as garantias que tem ou não tem, como é que está o perfil de contrato, até para, eventualmente, se eu tiver que olhar e renegociar isso, né, como é que eu vou encaixar ali numa projeção de resultado que eu vou fazer. E aí a gente faz uma modelagem financeira para os próximos 5 anos, para entender como é que eu encaixo aquela dívida numa performance de resultado, e aí que, eventualmente, se virar um projeto, é que vai ser a nossa diretriz ali, nosso plano motor, para fazer reestruturação. Então, antes de aceitar o projeto, a gente vende reputação, né? Então, antes de aceitar o projeto, você faz o diagnóstico, é recuperável, dá para fazer, tem um trabalho para ser feito. Faz sentido ou não faz vir para a gente, exatamente. Então, a gente fez esse diagnóstico e a gente percebeu que mais de 50% dos clientes dele, ele vendia com prejuízo. Assim, você entrega lá a embalagem e um cheque para o cliente junto. Eu falei, não faz sentido. Assim, não tem... Imagina, quanto mais você vender para esse cliente, mais buracos de caixa você vai abrir. Sim. Não faz o menor sentido, né? E aí a gente explicou isso para ele falou, não, mas não faz sentido. Aí eu falei, não, assim, você tem que cortar, você tem que abrir mão de metade dos seus clientes, porque era 60% mais ou menos da carteira que tinha prejuízo, tinha uns 10 ali que tava um prejuízo pequeno, que um pequeno ajuste de preço você leva para uma faixa que faria sentido, mas tinha uma parte que ele tinha que ajustar tanto o preço que não ia fazer sentido pro cliente, né? Quer dizer, se não ia para a sua estrutura de custo atual, para a estrutura dele de custo naquele momento, reprecificar, o cliente não ia aceitar porque está muito mais caro que o mercado. Quer dizer, o problema não é nem custo. E além, né? Ele tinha que abrir um turno adicional para pegar aquele cliente que se ele
só enxugasse aquilo ali, é melhor você voltar, reduzir, enxugar um pouco, trabalha menor, organiza a casa e daqui a pouco a gente volta e cresce. Você vai descarregar muito mais EBITDA, vai trabalhar muito melhor e vai se preparar para crescer de forma saudável. Do que ter um turno a mais, por exemplo, ocioso. Ocioso, que era o que ele tinha, exatamente. E aí eu falei para ele, bom, você vai ter que reduzir metade do seu faturamento. Você não tem que dobrar o faturamento, você tem que encolher, você tem que reduzir 50%. E o sócio? Aí o acionista falou, você tá louca, né? Assim, imagina que eu vou reduzir 50%. E aí a gente vai, faz um trabalho técnico, explica números, enfim, e esse acionista apostou e falou, tá bom, me dá aqui a lista de quem é que eu tenho que cortar, que eu vou sentar com o meu time comercial e vou fazer amanhã. E, de fato, ele saiu com a lista da reunião, com a lista embaixo do braço, e no outro dia ele começou o trabalho com o comercial dele. E a gente foi para dentro, fizemos ali uma análise de, bom, uma coisa é isso, e onde mais eu consigo ajustar aqui para que eu faça essa virada de mesa mais rápido, traga mais caixa e aí, de fato, eu vou estruturar essa empresa para crescer. Então, a gente olhou para dentro da fábrica, dava para cortar turno, tinha algumas questões ali na fábrica que dava para otimizar a produtividade, para ganhar preço, né, para ganhar competitividade. Ele tinha um pool de fornecedor que não era o mais adequado, porque ele não pensava em questões logísticas, como é que o papelão chegava ali para ele. Então, a gente olhou para a cadeia de fornecimento, então mudou o perfil de fornecedor dele, trouxe outros fornecedores com custo mais atrativo, olhamos para dentro da fábrica para melhorar a produtividade, reduzimos o turno, e ali ele tinha uma estrutura de custo fixo que estava muito inflada para o tamanho de faturamento que ele tinha. Fizemos um grande ajuste de custo fixo, e com isso que ele estava ali com o EBITDA negativo em 8%, ele rapidamente saiu para um EBITDA positivo em 8%. Então, teve um ganho de EBITDA muito rápido. E aí, ali, o problema de custo financeiro que ele falou que achava que tinha, assim, era um custo financeiro elevado, mas para uma empresa em reestruturação é comum e, eventualmente, você tem que aceitar aquilo no primeiro momento para daí buscar um custo melhor, né? E não era um problema. Então, ele rodou super bem, fez muito caixa e o projeto voou. Então, fizemos essa primeira virada de mesa, de fato, casa funcionando bem, bom, agora sim vamos pensar em ampliar um turno e buscar clientes com qualidade. Agora vamos pensar em crescer de forma organizada. Aí investimos um pouco em time comercial, investimos um pouco em máquina também para ganhar produtividade, porque uma vez que você saiu do problema de caixa, no primeiro momento, assim, quando você está com problema de caixa, vou fazer investimento? Não, né? Não era a hora. Mas agora que a gente equalizou e tem caixa sobrando, vamos investir para otimizar a linha e aí vamos olhar para fora e trazer cliente. Então, a gente fez isso. E aí, no segundo ano de projeto, ele foi para uma EBITDA de 22%. Então, que bom, hein? Foi, de fato, uma grande virada de mesa. E lá nessa empresa, quando você começou a cortar custo fixo, você teve que passar por desligamento de pessoal. Sempre. E como é que foi isso? Como é que essa é sempre vocês uma parte conduziram? difícil, né? No geral, a gente olha ali custo fixo, quanto é que tem que ajustar, qual a estrutura atual para aquele perfil de indústria, para aquele perfil de faturamento, até onde ela consegue crescer com uma estrutura mais enxuta possível. Olhamos aquilo, onde é que estão as áreas com maiores problemas. A partir dali, a gente senta ali com um comitê que a gente elege, né, de reestruturação, fazemos a lista e aí é o time que vai para dentro, né, o próprio cliente, a própria empresa que vai para dentro para fazer o desligamento. E, naturalmente, nosso time de consultoria dá o apoio, porque você corta um monte de gente no primeiro momento, assim, ainda mais empresas pequenas ou familiares, tem sempre não tem processo 100% instituído, né? Tem sempre o processo que está na cabeça de alguém ou não o processo, a forma de fazer que está na cabeça de alguém, o sistema que não funciona 100%. Então, se você não fizer isso de forma bem planejada, você vai cortar um monte de gente e no outro dia você não consegue apertar o botão e emitir uma nota, né? Então, a gente olha muito para isso, assim, quem são as pessoas que vão sair, onde é que pode ter um ponto crítico, como é que a gente ajusta o processo, mas também não pode esperar muito, assim, cortar custo, uma hora que se fez ali, você tem que ir para dentro e rapidamente cortar. Antes tarde que mais tarde. Antes tarde que mais tarde, exatamente. E além, né, você corta um dia, hoje, outra leva amanhã, outra leva daqui a uma semana, o time fica desmotivado, a estrutura fica mais balançada. Ficam com medo, né? Fica, todo mundo fica pensando que dia hoje é o meu dia ou não é. Então, se você fizer tudo muito mais rápido, daqui a pouco você chama quem ficou e, bom, esse é o time, assim, essas aqui são as diretrizes, é aqui que a gente precisa chegar, com você, com o que eu conto, vamos juntos. Então, fica muito mais fácil se você fizer isso mais rápido. Óbvio, né, que sempre cortar custo é importante. Eu venho de uma formação de escola ali que sempre foi orientada a custo, né? Acho que a galera Ambev ali sempre foi muito disso e eu convivi muito com essa galera ali por muito tempo. Então, olhar para custo o tempo inteiro, você tem que fazer, não tem jeito. Porque sempre que você olhar para custo, despesa, crescer um pouco. E, assim, sempre vai ter uma oportunidade de você fazer aquilo melhor, mais barato. Não sempre. Invariavelmente tem. Porém, você tem que fazer isso de forma planejada e organizada, né? Porque você sai cortando pessoas em ambientes
especialmente o nosso perfil de cliente aqui, que não tem tanta governança, tanto sistema, tanto processo. Se não fizer isso bem feito, você corre risco ali de eventualmente parar a linha, para a fábrica. Você perde muita informação, às vezes você perde conhecimento da empresa, né? Exato. Então, assim, você tem que se organizar rápido e fazer rápido, mas de forma organizada e planejada. Teve alguma resistência ao trabalho de vocês? Sempre tem, né? Sempre tem. Assim, quando uma consultoria entra no cliente, eu acho que raras exceções eu entrei e tá todo mundo... Que legal, temos uma consultoria aqui dentro, né? Até porque brasileiro não tem uma percepção boa, assim, do que é consultoria, né? Diferente de americano, ele nasce uma empresa, nasce com um consultor do lado dele, né? O brasileiro não tem essa cultura. A gente acha que, se eu precisei de um consultor, é porque eu fracassei, eu não sei fazer, eu não posso pedir ajuda. E americano não, né? Americano, assim, eu vou pedir ajuda. Se tem alguém que sabe fazer isso melhor que eu, por que eu vou fazer sozinho? Sim. E faz todo sentido. Se tem alguém que vai fazer isso melhor que eu, por que eu vou fazer sozinho? Vou trazer alguém que faça bem comigo. Agora, o brasileiro prefere ter um advogado ali para conter danos do que ter um consultor que vai ajudá-lo a fazer melhor. Exato. É nossa cultura, né? Infelizmente, a gente é um país pouco escolarizado, de pouca educação, enfim. Então, é nossa formação. Então, naturalmente, a gente chega em ambientes que sempre tem restrição à consultoria. E, no geral, quando a gente chega, assim, a consultoria é a última alternativa dele, né? Assim, é a última cartada, isso que eu falo, né? A pessoa não busca a gente, por exemplo, virada de mesa ou reestruturação. Não necessariamente tem a ver com crise. Eu posso querer margens melhores, eu quero mudar minha estratégia antes de ter um problema. Deveria ser sempre, né? Mas a procura é muito mais quando a coisa já está degringolada, né? Exatamente. É sempre assim, se o cliente tivesse procurado um instante antes... Um ano antes, 6 meses antes. 6 meses antes, no geral, a história dele seria outra. Mas ele nunca faz isso. No geral, quando ele chama, é porque ele está ali no limite. Assim, ele vai quebrar, vai parar se ele não trouxer alguém. Então, tem muita resistência, né? Assim, e tem cliente, eventualmente, que ele não teve escolha, né? Ele depende ali de financiadores, que o financiador falou para ele, ou você coloca alguém, ou eu vou cortar a sua linha. Então, ele nem escolheu, ele não tem como fazer. Você entra goela abaixo dele. Né? Entra goela abaixo. Mas, naturalmente, a gente tem que ali, assim, aqui na consultoria, a gente tem ali nossos princípios e valores, na nossa missão, a gente fala muito que a gente trabalha lado a lado com o cliente, assim, tá ali na missão e valores da consultoria, que a gente está ali, a gente respeita muito a história do cliente. Eu não acredito em choque de gestão. Eu vou chegar lá, tá tudo errado, vou trocar todo mundo, vou cortar tudo. Não, eu também não. Não acredito nisso. Aliás, a gente vê um monte de private equity aí que fez muito isso e eu não conheço uma história de sucesso. Com esse perfil, não. Também tem não alguns conheço. reestruturadores que têm esse perfil do tipo, eu sou o dono da razão, eu chego chutando a porta e todo mundo tem que me obedecer e eu vou impor minha... Né? Tem uma cultura, as pessoas estão ali há décadas. Exato. E assim, eu sempre falo, provavelmente de gestão, finanças, eu entendo muito mais, mas de produzir papel, o cliente certamente vai saber mais que eu, né? Assim, então, do negócio dele, ele tem o mérito dele, ele construiu um negócio, construiu uma história, então, o mérito ele tem, assim, ele construiu aquilo. Então, a gente respeita muito a história do cliente, mas naturalmente, se ele não estiver disposto a me ouvir e fazer o que tem que ser feito para a empresa dele mudar, então não faz sentido eu estar lá, né? Mas a gente respeita muito a história dele e a gente trabalha muito lado a lado com ele e, assim, como é que quebra a resistência? Assim, eu não vou fazer esse plano, você não tem que cortar 50% da sua carteira de cliente porque eu acho que tem que cortar. Não, é com base números, dados e fatos. Dados e fatos. Dados e fatos. Então, tá aqui, fiz um diagnóstico, aqui a avaliação que eu fiz da sua empresa, olha o número, olha o que aconteceu, olha como é que você vendeu para esse cliente, você cobrou tanto, te custou tanto para produzir, então você entregou para ele um cheque junto, faz sentido? Então, na medida que você vai mostrando dados, fatos e vai explicando ali como é que você construiu um racional, aí você começa a ganhar o cliente, né, para trabalhar junto com você. Eu fazia um negócio muito legal, que eu faço ainda, né, que é assim, não sou eu que estou falando, é a planilha que está falando. É isso. Tem uma priorização. Todos os diretores se reúnem, gestão à vista, todo mundo se reúne e colocam ali qual a prioridade de pagamento. Então, beleza, eles colocaram as prioridades. Entrou 100 mil no caixa, vai na prioridade 1, prioridade 1, prioridade 1, prioridade 2, aí acabou o dinheiro para prioridade 3. A culpa não é minha. O dinheiro não entrou, não tem. Porque tiveram ocasiões, teve uma ocasião que eu lembro emblemática, que eu estava numa livraria, e os caras pegaram os papéis lá e os boletos e jogaram fisicamente em mim. Falaram, você não paga nada, você não sei o quê, você é o consultor, você veio aqui para resolver. Não, eu sou parte da solução, eu sou parte do problema, né? Exato. E é muito comum isso, né? O cliente olha e fala assim, mas como você não vai pagar? Não é como eu não vou pagar. Você tem isso, disponibilidade, você tem isso para pagar, vamos priorizar. E tinha parente na gestão ou não? Sempre tem, né? Sempre tem. Então, resistência sempre há, mas eu acho que, assim,
É o que você falou, né? Não sou eu, é a planilha. Quanto Sim. dados, não tem o que dizer, né? Teu número é esse. E assim, você vai seguir fazendo o que você fez até aqui, e você vai chegar aqui, você vai quebrar amanhã, ou vamos tentar esse caminho aqui, ó, com base nisso, nessa informação, nesses dados, nesses números, e aí a gente vai ter uma história melhor ali na frente. E nesse caso você teve o buy-in do sócio, quer dizer, o sócio acreditou em vocês, Acreditou. deu carta branca, ou pelo menos estava ali aceitando as recomendações da consultoria. Tem casos que eles não concordam, né? Eles Não. simplesmente falam, te colocam ali, você capta às vezes o recurso porque é necessário naquele primeiro momento. Então, no primeiro momento, assim, eles aceitam as sugestões, você vai lá e combina o jogo, traz o recurso e no D+1 a pessoa simplesmente esquece o que combinou e começa a fazer o que quer, né? Você passou por isso? Acho que fazer o que quer, assim, não, mas já cheguei a ter que ter discussões duras para não ir para aí, né? Então, de fato, às vezes você combina o jogo, mostra, e aí, ó, vou captar recurso para isso, e aí o acionista, não, mas eu quero fazer aquilo. Então, pera, não vai funcionar. Eu vou sair, o recurso vai sair junto, né? Não faz sentido. Sim, até porque o recurso está vindo lá pela sua reputação, né? Muito pela nossa reputação, naturalmente. Mas eu já tive clientes, eu tive um caso, por exemplo, que assim, diferente desse que eu contei agora, que eu falei para o acionista, você tem que cortar 50% e acabou, porque senão você vai abrir mais buraco. E ele falou, você tem razão, vou reduzir. Tem outro cliente que assim, eu mostrava para ele o tempo inteiro, ó, você tem um perfil aqui de cliente que só te consome margem, não faz sentido. Só que esse cliente não era um cliente muito de crise, ele era muito gerador de caixa. Então, o negócio dele aceitava um desaforo. Só que era um caso de melhoria de performance. Ele queria também melhorar o perfil de endividamento. A gente foi contratado para melhorar a dívida dele, então ele queria ser mais bancarizado, fazer uma dívida estruturada. Só que você está lá dentro para fazer reestruturação e olhar para todas as oportunidades. E aí, quando eu falei para ele, ó, você tem esse perfil de cliente aqui que só te consome margem, tira isso daqui que você já vai melhorar seu caixa. Não quero. Milena, você tem que entender que eu quero ser o maior da minha região. Eu quero ter o maior market share. Aí o ego entra na jogada. É o ego, entende? Assim, e aí, assim, isso não é racional, né? Quando o acionista é egocêntrico, ele não tem racional que ajude a mostrar para ele que não faz sentido, assim. Não dá. Quando tem emoção no meio, aí... Eu vejo. Um dos erros de turnaround de empresas que estão em crise é o apego, né? Apego a pessoas, apego a conceitos antigos, apego à marca, apego a um time, apego a uma ideia fixa de que eu quero ser o maior XPTO. E aí as decisões começam a não ser racionais, elas passam a ser totalmente emocionais, baseadas no feeling. Hoje não existe mais feeling, né? Hoje tem fatos, dados, tem inteligência artificial, tem sem dúvida, análise de dados. E muito me impressiona, quer dizer, me impressiona, mas ao mesmo tempo não me impressiona, porque é da nossa cultura a gente ir para esse caminho muito mais de, eu acho, vamos por aqui, pô, já deu certo no passado, meu pai fazia assim. Exato. E hoje me impressiona porque eu tô assim, as pessoas estão evoluindo, os empresários estão evoluindo, tem bastante gente já que está desacreditando nessa forma de fazer gestão. Sim. Mas, como a gente falou, a maioria das empresas é familiar. É familiar. Então, o cara traz esse legado. Né? Então, não deveria assustar, mas ainda assim assusta, né? Sim, sim. Então, acontece, né? Esse cliente que eu falei era muito isso, assim. Para ele, a meta dele era ter o maior market share da região dele. Ele queria ser grande em faturamento. E por mais que eu falava para ele, pô, não faz sentido. Você vai crescer faturamento, vai diminuir EBITDA. Seja grande em EBITDA, seja grande em lucro líquido, enfim, seja grande em geração de caixa. Assim, vamos encolher, vamos buscar outro perfil de cliente. Mas ele, de fato, para atender aquele cliente naquela região, ele tinha que ter um preço menor, mesmo que tivesse que sacrificar margem. E para ele, o importante era faturamento. Então, não tem dados que eu mostrasse para ele que fizesse ele mudar de ideia. E aí, neste caso, o negócio dele aceitava aquele desaforo ali, ele topou perder caixa. Faz sentido? Para mim, nenhum. Para ele, fazia. E aí, assim, não tem dados que eu mostre para ele que vai convencê-lo do contrário. Neste caso, só me resta ou eu aceito ou eu saio do projeto. Ou sai do projeto, né? Exato. Eu acho que o grande desafio para quem trabalha com reestruturação é isso, né? A gente saber qual momento sair do projeto, né? Esse é um grande desafio. Porque a gente tem um business. Nosso business também precisa de receita recorrente. Sem dúvida. A gente tem funcionários, tem pessoas, tem famílias que dependem da gente para se alimentar. Claro. E aí você está num projeto, você tem lá duas, três pessoas no projeto que dependem daquele projeto para sobreviver. E você é obrigado, ou você se vê numa situação em que você não confia mais no empresário, o empresário já não faz o que você quer, o racional é de sair do projeto, mas você ainda tem aquela cauda longa de ficar um pouco mais no projeto tentando fazer coisas, né?
Você tem algum momento assim que você fala, putz, não dá mais? A gente fala, isso é muito claro ali na consultoria, né? A gente fala que se está distante dos nossos princípios e valores, tem que sair, aí não tem receita que segure. E é o que você falou, a gente tem um business, a gente se preocupa com receita, naturalmente a gente quer projeto, quer cliente, mas desde que faça sentido, que seja compatível com o que a gente busca um perfil de cliente. Eu já tive que sair de um projeto porque ia para um rumo que não fazia sentido, porque, assim, a gente fala, eu sempre trabalho para o cliente, eu não trabalho para o FDIC, para o banco, para o investidor, trabalho para o cliente, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar toda a transparência para o outro lado, para o credor, né? Então, Sim. quando o cliente me contrata, eu sempre, primeira coisa que eu falo para ele, ó, você está me contratando, saiba que eu vou sempre atuar de forma isenta e transparente para os dois lados. Eu trabalho para você, eu não estou aqui para recuperar dinheiro de ninguém, nem para garantir melhor taxa para nenhum banco, nenhum fundo, mas, por outro lado, eu vou dar 100% de transparência para o credor, para o investidor, enfim, seja para quem for. Tudo bem para você? Tudo bem. Então, na medida que ele quer quebrar essa regra, não dá. O acordado não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido, exato. E além, né, você fez ali um plano de reestruturação, você sabe que ele está vendendo sem margem, que se você colocar capital de giro lá dentro, o dinheiro vai sumir, você vai colocar dinheiro num projeto desse? Não faz sentido, né? O cara que usa o fomento para pagar folha. Não dá, não tem condição. E, eventualmente, assim, você está começando o projeto, aí você enrosca de um lado, aí você tenta, senta, reorganiza, repactua, explica de novo. Passa um tempo, o cara insiste em fazer o que é diferente, ele quer fazer exatamente o que ele fazia antes, só que com você colocando dinheiro lá dentro. Não dá para ficar num projeto como esse. Porque não tá atacando a raiz do problema, né? Tá mantendo, ele só quer uma sobrevida. Exato. Mas, no geral, isso acontece quando ele não contrata a consultoria por escolha. Quando ele contrata porque foi indicado por financiador. Assim, porque ele não vai ter linha de crédito se ele não tiver consultoria. Uhum. Então, quando isso acontece, é mais provável que ele não queira, de fato, fazer um plano de reestruturação. Ele só queira mais dinheiro. E vocês, nesse caso, tiveram casos que vocês entraram dessa forma, a pedido de algum parceiro financeiro, Indicado por alguém, né? Indicado por alguém. E aí, assim, do outro lado, você conversa, faz uma proposta, o acionista topa te contratar, mas ele topa porque o financiador falou para ele que, assim, a única forma de eu colocar dinheiro aí é se você colocar uma consultoria. E aí, naturalmente, a gente faz diagnóstico, apresenta o plano de reestruturação, vamos assim, vamos. E no dia a dia, o plano não vai. Ele não quer cortar custos, ele não quer ganhar produtividade, ele quer tirar dinheiro de fomento para remunerar acionista, enfim. Aí não funciona, então aí a gente tem que sair, né? Eu acho que uma coisa interessante de deixar claro também é o seguinte, né? O papel do reestruturador. Porque, por exemplo, a gente tem nossos clientes que são as empresas. Sim. Mas nossos fornecedores, eles são os financiadores e os cérebros, as pessoas. Sim. Então, se eu, por um lado, tenho um business que vou atender os meus clientes com a maior qualidade que eu posso, eu não posso também prejudicar o meu fornecedor. Porque se eu perco acesso... Imagina uma cervejaria que perde acesso à água. Exato. Ela não tem cerveja. Não tem. Né? Então, assim, se eu sou um Burger King e perco acesso ao hambúrguer, eu não tenho mais um business. Exato. Se eu sou um reestruturador e eu recorrentemente piso na bola com os meus parceiros comerciais, financiadores dos negócios, ou perco credibilidade com os meus funcionários ou parceiros executivos, meu business fracassa. Eu vejo casas de reestruturação que que tem a prática de defende o cliente a qualquer custo. Eu acho louvável. Uhum. Só que a longevidade dessas casas não é grande. Por quê? Porque o financiador vai sair da mesa. E a hora que o financiador sai da mesa, não tem business. A gente passa por isso. A gente tem que dar, por mais que a gente fale em melhoria de performance, a gente fala em turnaround, estratégico e tudo mais, a gestão da crise passa necessariamente pela injeção de dinheiro para o negócio se restabelecer. Sim. Se você perde isso, você perde seu negócio. Então, o que vocês fazem, o que eu faço também, é deixar sempre claro, olha, o meu papel é esse, eu vou agir com a verdade e com técnica. Eu aprendi isso na KPMG, técnica. Então, assim, é a planilha que está falando, não é o Estevam. É o reporte tem que ser correto. Eu não vou mentir nos reportes para os financiadores. Né? E a partir do momento que o sócio ou o executivo da empresa deixa de jogar o jogo, a gente não é obrigado, a gente não tem nenhuma responsabilidade jurídica nem nada com os financiadores. A gente tem uma responsabilidade ética. A partir do momento que esse cara descumpre isso, eu não vou devolver dinheiro para ninguém, porque não é, ele tem um comitê de crédito que fez a análise dele e o risco é dele. Ele está ganhando muito bem para isso. Mas eu vou contar a verdade. Sempre.
sempre. É isso, né? Assim, eu sou contratada para reestruturar o negócio, mas eu não posso querer mais que o acionista. Se o acionista não quer reestruturar o negócio dele, não tem o que eu posso fazer, né? Então... E tem casos, Milena, de assim, Tem. acionistas que, pô, não deram braço a torcer e você teve que... Você e seu sócio tiveram que intervir. Acontece, assim, eu já tive que sair de um projeto especificamente. Por isso, a gente fez ali um plano de reestruturação e o acionista queria ir para um caminho, seguir fazendo exatamente o que ele fez, o que levou à crise, né? Então, chegou uma hora que a gente faz 1, 2 conversas, chama sócio, faz nova reunião de alinhamento, só que ele não quer reestruturar o negócio dele. Ele quer, eventualmente, preservar uma retirada pessoal. fixa, mensal, preservar patrimônio. Ele não quer preservar o negócio. Então, se ele não quer preservar o negócio, ele quer colocar em risco a cadeia de fornecedor, de bancos, de investidor, de fornecedores, seja de dinheiro, de matéria-prima no geral, faz sentido eu estar ali nesse negócio? Não faz, né? Porque qual que é o meu papel ali, se eu não for reestruturar? Só dar uma sobrevida para que ele siga retirando dinheiro, preservando o patrimônio dele? Não, né? E aí você, como consultoria, também tem um voo de galinha. Você monta a consultoria, daqui a pouco a consultoria está mal falada. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vive de reputação, né? E acho que não faz sentido. Pra gente, não faz. E executivo? Teve casos de executivos que não compraram que não jogaram contra o turnaround, você teve que desligá-los? Tem, sempre tem, todo projeto tem, né? Porque quando entra a consultoria, no geral, tem os executivos que sempre ficam com medo ali de vão tomar meu lugar, ou perdi meu espaço de tomada de decisão, enfim. Então, acontece. A gente sempre, o primeiro movimento é vamos trazê-lo para o jogo, vamos explicar o plano. Até porque a gente está ali para ajudá-lo a consultoria tem começo, meio e fim, né? Sim. Eu vou fazer um plano de reestruturação, a ideia é que eu saia e que os executivos que ali estejam preparados para atuar num novo modelo, enfim, que tenha todo o caminho de aprendizado e que ele siga fazendo melhor o que ele estava fazendo até então, né? Então, mas não é todo mundo que tem essa percepção, que tem a maturidade para perceber isso. Sempre tem ali o medo, a insegurança. E teve situações que o executivo quer jogar contra o projeto, né? Então, você combina ali um plano, por fora ele está fazendo outras coisas, está buscando, está boicotando, enfim. Você desenha um plano de melhorar a produtividade, do outro lado ele vai com o time para fazer outra coisa só para não ter sucesso seu plano. Está boicotando. Está boicotando não só a consultoria, como sócio empregador dele, né? Está boicotando a empresa, exatamente. Simplesmente para preservar o cargo dele. Sim. Não tem o que fazer, né? Nosso caminho é sempre trazer o time para o jogo. Mas nem sempre a gente consegue. Eventualmente, você tem que desligar alguns no meio do caminho. E eu vou te falar uma coisa, e até pro pessoal de casa, quase todos os projetos que eu entrei, que o executivo jogou contra, esse executivo acabou saindo da empresa sendo desligado. Os que compraram a briga, e a empresa deu certo, compraram a briga a favor do turnaround, sim. Ficaram amigos da consultoria, né? E fim do projeto, ocuparam cargos maiores do que eles estavam no começo do turnaround. Então, assim, racionalmente falando, vale a pena ajudar a empresa que está lá para reestruturar o negócio, porque você está se ajudando também. Claro, você está se ajudando, está ajudando o negócio, e sim, veja isso como um caminho de aprendizado, né? Tenho aqui tenho um braço para me ajudar a fazer uma reestruturação do negócio, tenho uma possibilidade de aprender no meio do caminho. Vou terminar ali o fim do ciclo, a consultoria vai embora, porque tem começo, meio e fim, eu vou ficar com a empresa reestruturada, aprendi, melhor preparado. E é o que você falou, no geral, esse executivo, ele, no geral, termina num cargo mais elevado. Menina, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui pra gente tem bastante empresas no Brasil hoje, milhares, né? Passando por problemas, por crises de diversos tipos, né? Quais recomendações você dá, você que trabalha nesse mercado há bastante tempo, para o empresário que quer virar a mesa e está meio perdido, não sabe o que fazer? Tem algumas recomendações-chave? Bom, eu acho que assim, primeiro o empresário ele precisa saber onde de fato está o problema dele, né? Então, sair ali fazendo gestão temerária, sem minimamente olhar para o seu número, conhecer teu resultado, se está com problema de caixa, o que está gerando seu caixa, problema de caixa? Você está vendendo bem? Porque nem sempre, no geral, o problema não está no faturamento, no geral, o problema não está no financeiro, que o empresário sempre acha, estou com problema no custo financeiro, meu caixa está apertado, ele não vai olhar para dentro da indústria dele se ele está produzindo direito, para o que cliente ele está vendendo, se ele está vendendo uma melhor estrutura logística, se o time comercial está performando direito, se a indústria está ganhando a melhor produtividade. Então, primeiro que assim, para olhar onde é que está o seu problema. Passo número 1. Saiba pedir ajuda, né? Não é nenhum demérito. Eventualmente, assim, se você está ali e não está conseguindo sair do problema,
um olhar de fora sempre pode ser benéfico. Então, pedir uma ajuda de uma consultoria ou de alguém que conhece melhor o setor, enfim, de uma conversa. Vida de empresário é muito sozinha, né? Assim, é uma vida difícil. Então, buscar ajuda, pô, é super válido e pode ser a chance de salvar seu negócio. Então, acho que isso é primordial. Então, se você quer virar a mesa, primeiro entenda onde é que está seu problema. Não saia fazendo um monte de coisa aleatoriamente. Meu financeiro está ruim, o problema está no gerente financeiro que não busca recurso, eu preciso vender mais, preciso de mais capital de giro. Nunca o problema está no financeiro. Ali é sempre a ponta final, né? Exato. O financeiro é a boca do, é a parte final do funil ali. Ele é um acúmulo de um monte de coisa errada. Venda errada, estratégia errada, precificação errada. E assim, sai do problema, né? Você tá ali, tô com problema de caixa, tá enfiada no financeiro porque tô com problema de caixa, vou trazer mais dinheiro. Sai do problema. Vai olhar para sua fábrica, vai olhar para sua distribuição, vai olhar para sua carteira de clientes, vai entender o que tá te ocasionando uma crise de caixa e aí busque a ajuda necessária para resolver o problema real, entende? O empresário em crise, ele é um empresário também, ele toma decisões muito impulsivas. Né? Porque tá ali super estressado e tal, não sei o que, com visão de túnel, um monte de gente pressionando, ele não sabe o que fazer, toma decisão errada, e decisões às vezes drásticas. Vamos fechar a fábrica, vamos demitir não sei quanta gente, ou vamos comprar um concorrente. Quer dizer, decisões que não têm nexo com a realidade ou que não vão resolver o problema dele. Sem dúvida. Exato. Você toma uma decisão impulsiva que você acha que vai resolver esse problema e vai te trazer um problema maior, né? Então, busque ajuda, né? Passo número 1. Busque ajuda para entender onde é que está seu problema e resolver o problema que se você não conseguiu sair dali da forma como você está fazendo, então não adianta você tomar uma medida impulsiva. Vai entender como é que você faz isso melhor. Perfeito. Tá bom, menina. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo. Então, pessoal, obrigado e até o próximo programa.